E aí, meus queridos alunos, prontos para mais uma viagem geográfica? Convido você de todos os rincões, você que está em Vilhena, em Camixi, Guajará, Cacoal, enfim, vários lugares da nossa querida Rondônia. Convidar você para mais uma viagem geográfica, junto com o nosso querido professor presencial. Vamos fazer essa viagem geográfica para continuar os estudos dos indicadores sociais. Eu sou o professor Jorge e convido você para essa viagem geográfica. Vamos lá na tela? É isso aí, aula 44.1. Queridos alunos do primeiro ano, somos uma equipe de professores de geografia. Eu, Jorge, o Arimateia e o Rogério Cajueiro. Vamos lá, vamos para a parte 2, sobre crescimento econômico e pobreza. Hoje, nós falaremos sobre, continuando, falando sobre os indicadores sociais. Hoje nós veremos o que é o IDH, o IPH e o índice de Gini. Professor, Gini, professor, o que é Gini? Calma, vamos com calma, vai dar tudo certo, tenha fé, vai dar certo, daqui a pouco a gente vai ver o que é o índice de Gini. E aí, querido aluno, nós, professores da mediação tecnológica de geografia, queremos que você adquira uma habilidade com essa aula. A gente quer que você consiga... Opa! Vamos começar a riscar. Reconhecer. É isso aí. Nós queremos que você consiga reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Ok? Essa é a habilidade que a gente quer que você consiga. E não tem como a gente entender ou processar os indicadores e ter os números adequados se nós não tivermos esses indicadores para fazer esse cálculo. Beleza? Importante saber, os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo ricos. Professor, um país rico é o mesmo que desenvolvido? Exatamente. Os países ricos são os mesmos desenvolvidos. E os em desenvolvimento, professor? São países como o nosso, como o Brasil. Eles não são desenvolvidos, estão em desenvolvimento, também chamado economias emergentes. Professor, economia emergente, professor. E emergente, professor? Professor, por que leva esse nome? Emergente. Beleza. Emergente é aquilo que está emergindo, está subindo, mas ainda não subiu. Está numa fase de transição. Ele ainda não é nem completamente desenvolvido e também não é ainda aquele totalmente subdesenvolvido e pobre. Ele está no meio termo, porque ele tem muitas características dos dois. É o caso do Brasil. Temos parte do Brasil que não parece que é o Brasil. A gente pensa que às vezes está na Europa. A gente às vezes conversa com profissionais que parece que eles são às vezes formados em outros países, mesmo que morem aqui. E tem um nível de renda absurda. E ao mesmo tempo que a gente pode ir em regiões, até aqui da nossa própria cidade, eu estou falando aqui em Porto Velho, mas você pode ver aí na sua cidade, localidades que têm pessoas em nível de pobreza absoluta, como se estivesse num país africano. Estão entendendo aí? Então, a gente tem essas duas características, bem presente e marcante, de país emergente, que tem essas características dos países muito pobres, mas também tem essa característica de país rico. Ok? Então, por isso que nós somos emergentes. Nós não somos nem muito pobres, embora temos essas características marcantes, mas não somos considerados também desenvolvidos, porque ainda estamos um pouco longe de sê-lo. Ok? Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, agora eu nunca mais não vou mais esquecer, professor, o que quer dizer um país emergente? Fechou. Vamos lá, continuando. Então, é uma questão de equilíbrio, porque a gente precisa saber esses números, a gente precisa equacionar aos números para diversos fins, inclusive políticos, para fazer tomada de decisões, inclusive política. Beleza?
Com isso, os organismos internacionais analisam os países segundo o quê? A expectativa de vida, a taxa de mortalidade infantil. Opa, só um minutinho. Expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo. Então, expectativa de vida. Está relacionado ao quê, professor? Isso aqui é o tanto que uma pessoa vive em um determinado lugar do mundo. Como assim, professor? A expectativa de vida está relacionada à qualidade de vida que uma pessoa ou uma região tem. A qualidade de vida está relacionada a quê? Inclusive ao nível educacional que a pessoa tem. Quanto maior for o nível educacional, ela também vai ter mais conhecimento também para se cuidar melhor. E além do mais, se ela tem um nível educacional maior, ela também vai ter uma renda maior, vai se alimentar melhor, vai ter uma melhor qualidade de vida. Às vezes vai poder pagar hospital, um plano de saúde. Isso vai fazer com que essa pessoa tenha uma expectativa de vida maior. E essa expectativa de vida está relacionada também ao nível tecnológico que a gente vive. Quanto maior for o nível tecnológico de uma região, relacionado principalmente à saúde, as pessoas vão viver um pouco mais. Mas está relacionado principalmente também à renda. Pessoas que ganham mais, que têm um nível educacional maior, elas vão ter também uma longevidade maior. Diferente, por exemplo, de um país africano. Uma pessoa de idade média, de 50 anos lá, já é muito sofrido, ganha pouco, foi uma vida inteira de uma alimentação muito frágil, muito fraca, e fez com que ela tivesse vários problemas de saúde, mesmo não sendo tão idoso, ok? Isso vai acontecer o quê com essa pessoa? Ela vai ter uma expectativa de vida menor, ok? Então, a qualidade de vida dela também é menor, ok? Então, expectativa de vida está ligada também a esses fatores, beleza? Vamos lá, continuando. Taxa de mortalidade, ou a quantidade de pessoas que morrem numa determinada região, se é muito elevada essa taxa, obviamente também estaremos falando de países pobres. Taxa de mortalidade infantil, mesma coisa. Se morrem muitas crianças, também é uma característica de país pobre. Se tem uma taxa de mortalidade infantil quase que nula, provavelmente estaremos falando de um país rico, ok? Taxa de analfabetismo. Quanto maior for a taxa de analfabetismo de uma região, quanto maior for essa taxa, mais pobre é aquela região, mais pobre é aquele país, porque as pessoas estão sem acesso ao conhecimento, à educação. Então, obviamente, vão ganhar menos também, igual aquela aula passada que a gente falou, né, sobre aquela tabela. Quanto mais se estuda, mais se ganha também a renda, aumenta a renda. Então, está relacionado também a isso aqui. Uma taxa de analfabetismo não é interessante para os países, se essa taxa de analfabetismo for alta. Beleza? Renda Nacional Bruta, RNB per capita, baseada na paridade do poder de compra dos habitantes. Então, a Renda Nacional Bruta por cabeça, como eu falei para vocês, né? Isso aqui está em latim, baseada na paridade, ou seja, no poder de aquisição que as pessoas têm, no poder de compra, ou seja, o dinheiro que a pessoa tem no bolso. Isso também é muito importante ser levado a esses estudos. A saúde, como eu falei para vocês, né? Saúde vai gerar mais qualidade de vida e também está relacionado à expectativa de vida. Quanto mais saúde uma determinada pessoa tem, de um determinado país, de uma localidade, quanto mais saúde ela tem, maior será a expectativa de vida, maior será a longevidade. Ok? Alimentação, quando eu falo também de alimentação, eu estou falando de quê? De uma alimentação mínima, pelo menos mínima. Professor, o que seria essa alimentação mínima? Olha, a alimentação mínima é aquilo que você precisa ter para se manter adequadamente alimentado durante um dia. Ou seja, uma alimentação que seja pelo menos uma de manhã, uma tarde e uma noite. E no nível calórico suficiente, para que não haja perda de qualidade de vida. Ok? E sabemos que tem muitos lugares
principalmente agora, nesse momento de pandemia, tem muitos lugares que tem gente morrendo de fome. A pandemia evidenciou que tem muitos lugares pobres que pioraram. Inclusive, isso afetou o nosso país, né? Com toda essa gama de problemas complexos gerados pela pandemia, inclusive aumentou o nível de desemprego e aumentou também a questão da fome. Tem muita gente passando muita necessidade, ok? Obviamente, tem gente que não está tendo esse mínimo de alimentação por dia, beleza? Vamos lá. Professor, mas isso só acontece no Brasil? Não, isso é no mundo, na África, na Ásia, muitos lugares no mundo passam fome, beleza? Não é só aqui não, beleza? Vamos lá, continuando. Professor, então quer dizer que a alimentação também é muito importante, sim, para os estudos, para saber como é que vive a condição de uma sociedade, a alimentação é inclusa. As condições médico-sanitárias também, se tem uma qualidade de vida por causa do saneamento básico, se as ruas de um determinado país, de uma determinada localidade são ruas que têm rede de água e esgoto, não tem esgoto aberto, a céu aberto, isso para aquelas pessoas que vivem ali perto, tira a qualidade de vida, diminui a saúde delas, provavelmente uma alimentação que vai estar comprometida, ok? Então, isso também é levado em consideração. E a qualidade de vida e o acesso ao consumo. Pessoas têm acesso a determinado consumo, sim. E o consumo que a gente quer que seja, pelo menos, o considerado como sendo importante, é aquela alimentação mínima ali, ó. Mas, quando se fala acesso ao consumo, são outros produtos, né? Alguns produtos esses que vai além da simples alimentação. Dá um exemplo aí, professor, acesso ao consumo. Um consumo pode ser adquirir um celular, se a pessoa tem condição de ter um celular, uma roupa boa, bacana, uns calçados. Isso também está relacionado à qualidade de vida das pessoas, ok? Beleza. Vamos lá, continuando. E para isso a gente agora vai falar para vocês sobre o IDH. Vamos ver o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado pelo Programa das Nações Unidas e ele é usado desde o ano de 1993, ok? Ele é utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse índice utiliza certos critérios de avaliação. Que critérios são esses? Está relacionado à renda, ou seja, o que tem no bolso daquele cidadão, daquela sociedade, daquele país. A longevidade. Professor, eu lembro, professor, você falou da longevidade, está relacionado à qualidade de vida, ao tanto que uma pessoa vive. Exatamente. E a educação? E a educação está relacionado, como também eu falei anteriormente, está relacionado à longevidade e à renda. Então, são três coisas que estão juntos e não dá muito de se desassociar para fazer essas análises e medir o desenvolvimento humano de um determinado país, ok? O IDH pode ser utilizado também, observando-se as modificações para adequá-lo a núcleos sociais menores. Olha aí, uma imagem que leva a gente a uma reflexão. Como é que será a qualidade de vida desse rapaz? Qual é o nível educacional que ele tem? Até quando ele estudou? Como ele vive? Qual é a qualidade de vida? Será que ele tem plano de saúde? Olha só, é uma imagem aí que nos leva a essa reflexão. Olha só, tem uma marca ali, né? Ou seja, um notebook muito caro. Então, a gente deve já ter pensado aí, o meu querido aluno pensou, professor, esse rapaz, embora ele seja jovem, ele parece que ele estudou muito e é na área de informática. É isso aí. Ele podemos dizer que ele é um analista de sistema, ou seja, já cursou uma graduação, ou seja, estudou 5 anos para ser graduado. Ou seja, se ele é graduado, ele vai receber mais. Aquilo que a gente falou para você anteriormente. Se ele estudou mais, ele vai ter uma renda maior. Se ele tem uma renda maior, ele vai poder ter uma melhor qualidade de vida. Se ele tiver uma melhor qualidade de vida, vai aumentar a longevidade dele, ou seja, a expectativa de vida dele aumenta.
Então, tudo isso, todo esse nível de complexidade para se saber sobre os cidadãos de um país está relacionado também ao IDH. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, legal, professor, essa sua explanação aí sobre apenas uma imagem. Pois é, nos leva a várias interpretações, né? E a base do cálculo do IDH? Olha só, o IDH, ele varia, galera. Ele vai de 0 a 1, sendo considerado de baixo desenvolvimento os que atingem menos, galera, ó, anotem aí, ó, menos de 0,499 pontos, beleza? Menos que isso é falta de desenvolvimento de um país. É um país de baixíssimo desenvolvimento, 0,499, beleza? O médio desenvolvimento, os que possuem nota de 0,500 até 0,799. Professor, então se vai de 0 a 1, professor, então quer dizer que quem está mais perto de 1, professor, é país rico? Fechou. Top esse seu raciocínio. É isso mesmo. Quanto mais perto de 1 o IDH, mais rica é um país. Beleza? Olha só, tá aí, que você acabou de pensar, tá aqui escrito para você, meu querido aluno, que você realmente é fera e fez essa análise aí sozinho, beleza? O alto desenvolvimento são os países que atingem pontuação superior a 0,800, beleza? Beleza, professor, legal. Então, os países pobres têm menos pontos, exatamente. E os países ricos, professor, são os que têm os maiores pontos, as maiores pontuações. Exatamente, garoto. E o que estão na parte mediana são os países que têm um desenvolvimento também mediano, ok? A expectativa de vida é um dos principais indicadores vitais. Ele revela as condições de vida de uma população. Professor, aí o senhor falou isso aí, professor, ainda agora, exatamente. Expectativa de vida está relacionado à quantidade de tempo que uma pessoa vive, e isso está relacionado à sua condição. Isso se revela, isso vai fazer com que um país seja visto como sendo desenvolvido ou não, porque quando se vive muito, você pode ver que quando são os países da Europa, por exemplo, ali na Itália, são países que têm uma população já de idosos, então eles têm uma expectativa de vida longa. E isso mostra e revela a condição de vida que aquela população italiana tem. Ou seja, tem uma grande longevidade, tem uma grande qualidade de vida, ok? Provavelmente também um nível educacional bem interessante, um nível superior, pós-graduação, etc. Critérios de análise do IDH. No nível de instrução, reflete a qualificação da força de trabalho e a exclusão social. Olha só, quando você vê o IDH analisa a questão do nível de instrução da sociedade, vai refletir a qualificação e a força de trabalho e também vai evidenciar a exclusão social de pessoas. Ou seja, quanto menos estudo você tem, meu querido aluno, quando você tem menos estudo, quando você não alcança um determinado nível educacional, como o nível superior e estudos posteriores, às vezes você é excluído do mercado de trabalho. Se você é excluído do mercado de trabalho, você começa a fazer parte também de uma exclusão social. Então, o que é importante nesse momento você entender? É importante você entender que você, em qualquer lugar de Rondônia que você esteja, dê muito valor ao estudo que você está tendo agora. Porque isso vai ser muito importante para o seu futuro. Porque daqui a pouco você vai ter um canudo de ensino médio e depois você vai... E todos nós da mediação tecnológica do estado de Rondônia, e o governo de Rondônia quer que você faça um curso superior. E quando você tiver um curso superior, vai se abrir portas, inclusive renda, a sua renda aumenta.
e você tem uma possibilidade maior de viver muito melhor. Beleza? E é isso que a gente quer dos nossos queridos alunos da mediação tecnológica. Vamos lá no quadro. Professor, então, o nível de instrução, professor, eu tenho que aumentar meu nível de instrução para não fazer parte de uma exclusão social? Exatamente. Quanto maior for seu nível de instrução, mais distante dessa exclusão social você estará. E isso também são critérios de análise do IDH. A expectativa de vida é um dos principais indicadores também que revela as condições da vida de uma população, também já vimos, e o PIB per capita, o PIB total, o PIB total dividido pelo número de habitantes de um país, medido em dólares. Professor, por que é em dólar? Por que não é em real, professor? A gente vive no Brasil? Sim, meu querido, você está perfeito na sua colocação. No entanto, você tem que entender, e agora já gostei da sua pergunta aí, o dólar é a moeda universal, né? Ela é usada como parâmetro em todos os lugares do mundo, beleza? Por isso que ela é usada também para esses critérios. Tá aí, ó. Critérios de análise do IDH. Estudo, alimentação, né? Dinheiro, a renda e a saúde. Beleza? Olha só que desenho bacana. Numa imagem a gente conseguiu falar tudo que a gente explicou aqui para vocês. Nessa imagenzinha aí. Então você já consegue viajar e ver que a gente já falou de cada um deles. Beleza? Olha aí. O ranking de desenvolvimento humano. Veja a posição do Brasil em relação a outros países. Olha só. Desenvolvimento humano muito alto. Primeiro lugar, quem é? Noruega. Em que ano é isso, professor? 2019. Isso aí está altamente atualizado. Olha só. Qual é o número deles? 0,954. Professor, é um número que está muito próximo do 1. Isso quer dizer o quê, meu querido aluno? Ele está perto do 1. Isso quer dizer que lá tem pouco analfabeto. Isso quer dizer que lá a população tem um nível de instrução muito alta. Isso quer dizer que lá a renda, por eles terem um nível de instrução altíssimo, também a renda deles é altíssima. Isso também quer dizer que se a renda deles é altíssima, eles têm dinheiro no bolso para aumentar a qualidade de vida. Obviamente você vai relembrar que aumentando a qualidade de vida, aumenta a longevidade e a expectativa de vida desse cidadão de um país de primeiro mundo, ou seja, eles vão viver muito mais do que em países pobres. Beleza? Vamos lá no quadro, continuando. Segundo lugar, quem é? Suíça, 946. Depois, em terceiro, a Irlanda, 942. Quarto, Alemanha, 939, 0,939. Quarto, Hong Kong, 939 também. Sexto, Austrália, 938. E a Islândia, 938. Então, todos esses são países de primeiro mundo. Todos eles estão com um número próximo de 1. Ou seja, alta qualidade de vida. O desenvolvimento, o IDH deles é altíssimo. Beleza? Olha aí. Agora, professor, eu queria saber sobre o Brasil. Tá aí, exatamente. Eu já sabia que você ia fazer essa pergunta e nós colocamos aqui para você. Como é que está o Brasil relacionado ao IDH? O nosso IDH, ele não é aquele que está entre os melhores do mundo, mas ele também não está entre os piores do mundo. Professor, então quer dizer que nós somos mediano? Exatamente. Olha só, o Brasil ocupa a posição 79 nesse ranking, junto com a Colômbia, nosso país vizinho aqui, ó, ok? Aí depois vem a Armênia, ó, a Argélia, Macedônia, o México. Olha o México, ele está em 76, ok? Nós estamos em 79, então a qualidade do México ainda é um pouco melhor do que a nossa, ok? A Bósnia e Herzegovina, que é lá na Europa, está na posição 75. Então, nós somos os países medianos, ok? E aí, aqueles países que estão, como a gente falou lá no começo, aqueles que estão com um número muito abaixo, meu querido, estão
olha, realmente tão feio na foto. São países, principalmente lá da África. Olha só, o Níger, 0,37. República Centro-Africana, 0,381. O Chad, 0,401. O Sudão do Sul, 0,413. E Burundi, 0,423. Então, isso aqui, ó, são países muito, muito pobres, com desenvolvimento humano abaixo do necessário, ok? Vamos lá. E o índice de pobreza humana? O novo critério da ONU, 1997, para avaliação do nível de pobreza nos países da América e África, tem por base, qual é a base deles? A desigualdade social entre as diferentes camadas da população. Com o relatório, o PNUD propôs uma alternativa de avaliação dos níveis de pobreza na região, atualmente medido pelo IDH. O novo índice valoriza principalmente os indicadores socioeconômicos capazes de quê? De evidenciar as diferenças da condição de vida de quem? Dos ricos e dos pobres. E os principais entraves, ou seja, os principais obstáculos à mobilidade social em cada país. Isso é o IPH. Ele vai mostrar a diferença da condição de vida entre a população rica e a população pobre de um país. Ele utiliza no seu cálculo 3 dimensões. Quais são eles? Longevidade, representada pela percentagem de pessoas que morrem antes dos 40. Não esqueçam, nós já estamos falando do IPH, Índice de Pobreza Humana, beleza? Conhecimento, representado pela porcentagem de adultos analfabetos, está relacionado à educação. Como sempre, né? A educação vai estar sempre pontuando aí, sempre aparecendo, como sendo muito importante para uma sociedade. E o nível de vida, representado pelo percentual de pessoas com acesso a serviços de saúde, porcentagem de pessoas com acesso à água potável e percentual de pessoas, de crianças subnutridas. Ou seja, isso aqui também está relacionado à qualidade de vida. Olha só a charge interessante, né? A pessoa, né, a charge mostra um mendigo se cobrindo com um jornal que está dizendo que o IDH sobe. Onde? Né? Onde ele não sabe, mas ele está num país que ele é miserável e não tem nada para comer. Então, essa charge quer dizer exatamente isso. Vamos lá. Com o surgimento do IPH, foram colocadas à vista as enormes diferenças, disparidades de desenvolvimento existentes entre os países desenvolvidos, principalmente os países da Europa e América do Norte, e os países mais pobres, principalmente do hemisfério sul. Professor, onde países do hemisfério sul, professor? América do Sul e África. Tá? Ok? Um exemplo. Vamos lá. Devido a algumas limitações deste indicador, em 2010 foi criado outro, o IPM, Índice de Pobreza Multidimensional, que inclui dimensões no seu cálculo que não eram considerados no IPH. E agora vamos ver o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, também chamado de índice de Gini, é um dado estatístico utilizado para avaliar a distribuição das riquezas. Professor, isso aí está falando da riqueza, distribuição de riqueza, professor? Sim, sim. De riqueza de onde? De um determinado lugar. Ok? Então, o índice de Gini, ele vai ser usado para ver, tem como critério avaliar essa distribuição da riqueza de uma cidade, de um país, ok? Esse índice recebe esse nome em homenagem ao seu desenvolvedor,
o estatístico italiano Corrado Gini, que elaborou esse conceito em 1912. Vamos saber como é que funciona esse Gini? O valor é mensurado em um número que vai de 0 a 1. Professor, é igual o do IDH, professor, é de 0 a 1 também. Mas o Gini, ele é um pouco diferente. Vamos saber por quê. De forma que o 0 representa um país totalmente igualitário, isto é, em que toda a sua população possui a mesma renda. Ah, professor, então ele é um pouco diferente. Sim, sim. Porque aqui, quanto mais se aproxima do 0, mais igualitário é um país relacionado à sua renda. Ou seja, vai ter mais distribuição de renda. Ok? Então, não esqueça. Ok? 0, quanto mais próximo de 0, mais igualitário é o país. Mais igualitário é o país. Índice de Gini. Vamos lá. Onde 0 corresponde a uma completa igualdade na renda, onde todos detêm a mesma renda per capita. Um sonho, né, galera? E a gente falou logo no começo da aula que existe muita desigualdade no mundo, né? Então, vamos lá. E 1 representa um país totalmente desigual, em que apenas um indivíduo, ou uma pequena parcela muito restrita de pessoas, concentra toda a renda existente. Então, quando está mais perto de 1, segundo o índice de Gini, as coisas não estão bem, não. Ok? Quanto mais próximo de 1, existe mais desigualdade de renda. Ok? Importante saber, uma observação interessante. O Brasil possui um dos piores. Professor, sério, professor? Sim, o Brasil possui um dos piores coeficientes de Gini do mundo, ficando empatado com o Equador e estando à frente de países como a Bolívia, Camarões e Madagascar, segundo o relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, galera, o Brasil possui um dos piores coeficientes de Gini. A pergunta é perto de 0 ou é perto de 1? Professor, eu lembro, professor, o senhor falou que quanto mais fica perto do 0, mais igual é. Então, o Brasil está perto do 1. Exatamente. Fechou. É esse o raciocínio. Não pode esquecer como é o cálculo de Gini, porque pode vir uma questão numa prova para você que vai querer confundir a forma de ver o cálculo. Vão querer confundir, por exemplo, com o IDH. E não é, ok? O índice de Gini, ele vê a renda. E quanto mais próximo de 1, mais desigual é uma região, um país ou uma cidade, o que for. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, já estou anotando aqui, professor. Exatamente, anota aí que vai dar tudo certo. Isso significa que o Brasil possui um dos maiores níveis de concentração de renda, em que uma pequena parcela da população retém a maior parte da riqueza. Isso é interessante, né? Porque a pergunta é, você conhece alguém rico? Você aí da sua localidade, conhece alguém rico? É difícil a gente ver as pessoas ricas. A gente geralmente vê as pessoas mais medianas, né? Pessoas que vivem bem, mas não são ricas. Eu estou falando assim, você conhece algum milionário? É difícil alguém conhecer um milionário. Eles não estão aí em qualquer lugar, não. Ok? Então, ele faz parte dessa pequena quantidade de pessoas, essa concentração de renda na mão de poucos. Essa concentração de renda, quando a gente fala assim, são pessoas realmente milionárias. Pessoas que têm muito dinheiro, muita grana. Okay? Enquanto muitos têm menos, muito menos. Ok? Então, o Brasil é um país, segundo o índice de Gini, muito desigual e, conforme o índice de Gini, muito próximo do 1. Beleza? Guarda isso aí no seu caderno e anota. Vamos lá no quadro. Professor, eu vou anotar, professor. Já sei que o Brasil, então, ele tem uma grande concentração de renda e de riqueza na mão de poucos. Exatamente, garoto.
Vamos lá. Apesar desse dado ruim, vale a ressalva de que o país é aquele que apresenta a melhora mais significativa do índice de Gini em todo o mundo nos últimos anos. Em 90, o valor do coeficiente era de 0,607 e em 2011 caiu para 0,527. Opa, professor, se caiu, não ficou menos desigual? Exatamente, ficou menos desigual, porque quanto mais próximo do zero, maior é a distribuição de renda. Quanto mais distante do zero, não esqueça, não confunda isso, quanto mais distante do zero, mais próximo do 1, mais desigual é o país. Beleza? Beleza, professor, fechou. Vamos lá, continuando. Os países menos desiguais em todo o mundo, conforme a medição do coeficiente de Gini, são Noruega, 0,275, Suíça, 0,323 e Irlanda, 0,318. Estão vendo aí? E o que isso representa aqui, ó? São países o quê? Países ricos, pode ver. Todos são países ricos. Então, os países ricos, eles também têm uma característica um pouco interessante. Eles demonstram-se, às vezes, serem também menos desiguais. Ok? E sem falar que já são ricos, né? Beleza? Em situação alarmante, além do Brasil e dos demais países mencionados, destacam-se a África do Sul, olha só, 0,634, galera, é desigual ou não é? Exatamente, ele tem a maior concentração, olha só, porque está se aproximando de 1. E a Namíbia, 0,610. Beleza? Então, aqui também há muita concentração de renda na mão de poucos. Beleza, professor? Legal. Agora sim, professor, eu comecei a entender esse coeficiente de Gini. Beleza. Vamos aí para a nossa tabela, para a gente ver alguns países, os países mais desiguais do mundo. Olha só, África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo, 0,634. Namíbia, 0,610. O Haiti, galera, também, olha, lá é um país pobre e ainda assim tem muita desigualdade de renda, concentração de renda na mão de poucos. Lá é 0,608, ou seja, está próximo do 1. Todos esses estão mais próximos do 1, beleza? Botsuana, 0,605. República Centro-Africana, 0,562. Zâmbia, 0,556. Lesoto, 0,542. Colômbia, 0,535. Ou seja, a Colômbia ainda é mais desigual, tem mais concentração de renda do que o Brasil. Olha só o Paraguai. O Paraguai também tem mais desigualdade do que o Brasil em relação à concentração de renda. E aí, depois que chega o Brasil, tá aí essa tarja preta, é o nosso país. Novamente, ele se mostra mediano entre os que são tem muita concentração e os outros têm pouco. Beleza? Beleza, galera? Então, esse aí é o índice de Gini, 0,6. O África do Sul, né, mais próximo de 1. Então, ele é um país que tem uma grande concentração. Beleza? Aqui temos outros, e assim vai seguindo, né, a tabelinha. Vocês olhem aí com mais calma, mais riqueza de detalhes. Beleza? E façam suas anotações. Beleza? Bem, era o que tínhamos para hoje, para o momento. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa revisão da nossa aula e depois um exercício aí bacana para vocês. Beleza? Forte abraço e até daqui a pouco.